Salmo de número 122, nos diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Nós iremos mais uma vez orar ao Senhor pedindo a bênção da iluminação do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos por esta bendita e rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui para prestarmos culto ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por todos os momentos que nós já vivenciamos até aqui, até esta altura. Mas de modo especial quero rogar ao Senhor, suplicar ao Senhor que nos conceda a bênção da iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender aquilo que diz a tua palavra, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que a nossa mente, ó Deus, possa ser habilitada a, a organizar de maneira correta as informações que nós recebemos da parte do Senhor, e para que o nosso coração, Senhor, seja como boa terra, pronta para receber a semente da tua palavra e para gerar frutos, ó Deus, que glorifiquem o teu nome e que enraizem ainda mais as nossas vidas aos pés do Senhor. Esta é minha oração, humilde, em nome de Jesus. Amém. Eu comecei antes de nós iniciarmos o culto, irmãos, pensando com vocês a respeito do período da pandemia, né? Lembrando um pouco a respeito do período da pandemia, especialmente aquele tempo que nós tivemos de viver e de passar por eles, não podendo participar do ajuntamento solene, não podendo nos unir para prestarmos culto juntamente ao Senhor. E pensando sobre isso, enquanto eu preparava o meu sermão, conversando com a Bárbara, que é com quem eu divido algumas impressões ao longo do meu estudo, nós estávamos nos lembrando da primeira oportunidade, o primeiro culto que nós participamos juntos aqui, após aquela primeira paralisação. Nós ficamos alguns meses tendo de assistir aos cultos de maneira remota, não é? Mas eu me lembro daquele primeiro culto de domingo. Nós nos reuníamos aqui, aquele tempo, aquela época ainda, às 19h30. É certo, é claro que algumas ocasiões especiais podem fazer da liturgia uma liturgia um pouco mais extensa. Naquele domingo não era diferente, eu me lembro que nós celebramos a ceia do Senhor aqui, era a primeira vez, depois de alguns meses não podendo participar do sacramento, a celebração do sacramento, e eu me lembro da gente sair daqui por volta de 21h30. Mas eu não sei porquê, eu não tinha a impressão de que era simplesmente porque a gente tinha uma liturgia agitada, né, movimentada, com muitos eventos. A minha sensação é que havia uma disposição aqui dos irmãos de passarem algum tempo a mais aqui, até mesmo, talvez por conta da saudade, não é? Do apreço, do desejo de voltar para esse lugar aqui para prestarmos culto ao Senhor novamente. Eu lembro que a gente saiu aqui daqui às 9h30 e eu saí daqui com a sensação, com aquele gostinho de quero mais, sabe? Eu só acho que eu ficava
Acho que eu ficava mais tempo aqui. Isso só prova pra gente o quanto o culto público ele tem um caráter muito importante na nossa experiência de fé e na nossa peregrinação cristã. E prova também o fato de que ele diz muito a respeito de quem nós somos e de qual é a nossa relação com o Senhor, de como ela é estabelecida e de como nós a celebramos por meio da fé. Passado o entusiasmo daquele culto, nós retomamos a nossa rotina de cultos ordinários aos domingos, nos reunindo aqui para adorarmos solenemente ao Senhor. E como eu disse, antes de nós começarmos o culto, naturalmente esse foi um movimento enfrentado por muitas igrejas locais depois da pandemia, nós percebemos a ausência de algumas pessoas, a ausência de alguns irmãos que parece que não tinham aquele mesmo sentimento que muitos de nós aqui naquele primeiro culto depois da pandemia carregávamos, não é? Talvez não carregassem esse gostinho de quero mais, de eu poderia ficar aqui por um bom tempo. E eu acredito que isso é um reflexo do tempo que a gente passou na pandemia, mas também, e primordialmente, é um reflexo daquilo que está no coração de alguns crentes. Eu acredito que a falta de compreensão sobre o significado do culto solene, da adoração coletiva, corporativa, ela provavelmente pode vir a ser a razão para que alguns crentes eles se indisponham com o culto público. Eles se deixem levar por aquela preguiça, não é? Poxa, é domingo, único dia na semana que eu não trabalho. Alguns trabalham, é claro, mas eu acho que a maioria dos irmãos é possivelmente o único dia da semana em que não há trabalho. Poxa, é domingo, é Brasileirão. Começa o jogo aí às 4, não é? O culto agora é 6h30. Deixa eu fazer o cálculo, acho que não vai dar tempo de eu assistir o jogo, me arrumar e ir para a igreja, no máximo o primeiro tempo. São muitas questões, algumas banais como essas, algumas outras até mesmo um pouco mais profundas, mas são diversas questões que revelam uma indisposição do coração de alguns irmãos para com essa nossa experiência comunitária aqui de adoração ao Senhor. No antigo Israel, um israelita típico, um judeu daquele tempo, ele estava acostumado com as peregrinações rumo à cidade de Jerusalém. Todas as tribos, a nação de Israel, ela se dividia em tribos. Eles se organizavam 3 vezes ao ano para que então eles pudessem subir à cidade de Jerusalém, que era o lugar que, como nós temos visto e já frisamos algumas vezes aqui, era o lugar escolhido e estabelecido por Deus como lugar da habitação da sua presença junto com o seu povo. E estas tribos subiam à cidade de Jerusalém para que prestassem culto ao Senhor, para se reunir para a adoração coletiva com o Senhor. E nesse salmo que nós lemos aqui, que nós cremos que é Davi o seu autor, nós vamos ver Davi fazendo às vezes de um peregrino que ele expressa-se aqui como alguém fascinado com o privilégio, com a bênção de poder se reunir juntamente com o seu povo em adoração ao Senhor, em adoração solene, pública. Ele expressa aqui o seu deleite como um peregrino que sabia que era uma bênção poder subir à cidade de Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Essa composição de Davi aqui, ela é totalmente marcada por esse sentimento do peregrino que considera com o calor da emoção aqui a bênção de poder finalmente chegar à cidade de Jerusalém, o lugar em que o Senhor havia estabelecido a sua presença junto com o seu povo. É claro
Se Davi é o autor desse salmo aqui, nós sabemos, estamos certos de que até essa altura, até o tempo de Davi, eles ainda, né, o povo de Israel ainda não contava com o templo construído na cidade de Jerusalém, porque ele veio a ser construído somente depois, com o reinado do rei Salomão, filho de Davi. Mas nós sabemos também que com a conquista da Arca da Aliança e o estabelecimento dessa arca ali, um local para culto na cidade de Jerusalém, o povo de Jerusalém subia para a cidade para poder prestar culto ao Senhor. Já haviam sacrifícios até esta altura que eram prestados constantemente ao Senhor, em conformidade com a ordem do próprio Senhor, para o povo de Israel, para que subisse até a cidade de Jerusalém para participar deste culto. E o que chama a atenção, o que nos chama a atenção aqui no texto, através desta expressão do sentimento do salmista, falando de si mesmo como um peregrino feliz, alegre, por poder chegar à cidade de Jerusalém, o que nos chama a atenção é que o que está em mente, o que está na mente do salmista aqui, não é a importância política da cidade de Jerusalém. Não é a sua beleza e a maneira como ela fora organizada ou levantada arquitetonicamente, mas o que o salmista aqui tem em vista, o que ele tem em mente, é o valor religioso da cidade de Jerusalém para o povo de Israel. A cidade de Jerusalém era o centro do culto do povo da antiga aliança. E o valor religioso de Jerusalém eclipsou a importância política daquela cidade. Então, essa Jerusalém santa, ela não se tornou alvo da peregrinação do povo de Israel simplesmente porque era uma cidade muito bonita. Era uma cidade forte, imponente. Não é como a gente aqui de Patinga saindo para alguma capital para poder ver coisas que a gente não consegue ver aqui no interior de Minas. Não, a razão por que o povo de Deus subia para a cidade de Jerusalém tem uma única... Tem ligação muito estreita com o fato de que a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. Este salmo ele expressa o que um israelita poderia ou deveria sentir em relação à cidade de Jerusalém. E através desse salmo aqui, irmãos, nós vamos ver que o cristão ele deve se dispor com alegria a participar do culto cristão, a participar da adoração coletiva, e o cristão ele deve se comprometer em buscar o bem do povo de Deus. É certo que algumas pessoas não carregam consigo a estima pelo culto cristão. Se sentem mais tentadas a não empreenderem esta peregrinação espiritual e a participarem do ajuntamento solene. Mas nós vamos ver que um verdadeiro cristão deve nutrir em seu coração uma disposição alegre para participar do culto público e deve se comprometer com a busca do bem do povo de Deus. Em primeiro lugar, nos primeiros versos de número 1 e 2, nós vamos ver aí, irmãos, que os peregrinos cristãos, eles devem expressar alegria contagiante pelo privilégio de poderem fazer parte do culto público. Nós meditamos aqui no Salmo de número 120 e no Salmo de número 121. O Salmo 120, nós vimos, ele é profundamente marcado por um sentimento de frustração, de angústia. O salmista escreve como alguém que está vivendo entre ímpios, entre pagãos, entre gente que odeia a paz. E não somente isso, não é como se o salmista estivesse vivendo entre ímpios em uma cidade vizinha de Jerusalém. Ele está longe da cidade de Jerusalém. É provável e é certo que não seria tão simples para aquele salmista empreender a sua peregrinação rumo à cidade de Jerusalém. No Salmo 121, nós vimos também um sentimento de preocupação. A preocupação do peregrino que está prestes
a dar início à sua peregrinação rumo à cidade de Jerusalém e que ele está considerando os perigos da jornada. Ele está pensando a respeito dos desafios que ele teria de enfrentar agora que ele passa a caminhar rumo à cidade de Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Mas ambos os sentimentos de angústia, frustração, preocupação do Salmo de número 120 e do Salmo de número 121 parecem dar lugar agora a um sentimento de alegria. O peregrino aqui, que está escrevendo este salmo, não é alguém que estava mais distante da cidade de Jerusalém, ele não estava longe da cidade santa. E não era alguém, irmãos, que estava vivendo em uma terra em que as pessoas que viviam com ele ali, elas não se importavam com o culto, não se importavam com a adoração pública, corporativa ao Senhor Deus. Este salmista aqui não é alguém que está vivendo em meio a um povo ímpio, pagão, que não ama ao Senhor, que não estima a bênção e o privilégio de poder participar do culto público. Este salmista, este homem aqui, ele está cercado de companheiros e de companheiros que incentivam ele a adorar. É o que ele diz no verso de número 1, quando os seus companheiros, outros peregrinos, o convidam para ir à casa do Senhor. E o salmista, ele atribui o seu sentimento de alegria, a sua excitação a este convite. É o que ele diz no verso 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que esta alegria do salmista, esta alegria do peregrino em ouvir o convite para poder participar do culto ao Senhor, para poder prestar a sua adoração juntamente com os outros peregrinos, membros do povo de Israel, dá lugar ainda a uma alegria maior. A alegria contagiante deste salmista, ela é multiplicada, e ela é multiplicada quando ele chega ao destino final dele. Veja só o que ele diz no verso 2, ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Esta exclamação, esta expressão aqui por parte do salmista é uma expressão de maravilhamento, de espanto. Ele está às portas da cidade de Jerusalém. Ele olha para a cidade admirado e ele então externa o seu sentimento de alegria. Os meus pés pararam junto às tuas portas, Jerusalém. Eu finalmente cheguei ao destino da minha peregrinação. Eu finalmente estou prestes a participar da adoração ao Senhor, juntamente com os meus irmãos. Eu finalmente vou poder gozar da presença de Deus com o meu povo. É isso o que enche o coração do salmista. As provações, os riscos, a distância, uma vizinhança avessa à lei de Deus e ao seu culto, não eram mais uma preocupação para o salmista. Ele havia suportado todas essas coisas. É possível que um peregrino, a esta altura, ele tivesse enfrentado uma série de desafios, todo tipo de dificuldades, mas todas estas preocupações, toda angústia, todo sentimento de frustração, dá lugar, então, a uma alegria contagiante, a alegria de saber que você vai poder finalmente estar juntamente com o Senhor e juntamente com o seu povo em uma reunião para a adoração pública, a adoração solene. A cidade de Jerusalém aqui, irmãos, ela é o objeto dos pensamentos, da reflexão aqui do peregrino,
Como eu disse, não porque Jerusalém era uma cidade importante politicamente. Não porque economicamente a cidade de Jerusalém era o centro da vida econômica de toda a nação de Israel. Não era por causa da importância geográfica de Jerusalém, não era por causa do lugar onde ela estava. A cidade de Jerusalém aqui, ela é alvo da admiração do salmista porque ela é o símbolo da vida religiosa do povo de Israel. Era em Jerusalém que eles se reuniam para o culto ao Senhor. É por isso que o salmista está alegre. É por isso que ele está contagiantemente alegre. Isso nos mostra que os peregrinos cristãos, irmãos, eles devem demonstrar uma alegria contagiante por poderem gozar do privilégio e da bênção de participarem do culto ao Senhor. Mas a pergunta que fica para nós é: será que a gente compartilha de todo esse entusiasmo do peregrino? Será que nas nossas oportunidades de nos reunirmos com os redimidos em assembleia local, na adoração corporativa, será que a gente é movido por essa mesma alegria? Será que todas as vezes que nós chegamos aqui, aos domingos, que nós nos encontramos com os nossos irmãos, nós consideramos a bênção e o privilégio que é poder prestar culto ao Senhor? Irmãos, nós deveríamos desejar esta bênção. É nessa experiência de culto aqui, é na adoração corporativa, na adoração coletiva, que a gente traz o nosso eu cansado, quebrantado, a gente traz nossas angústias, o nosso desespero, todas estas coisas diante de Deus, e com um coração grato, nós nos movemos em direção a Ele por causa da redenção que Ele mesmo operou em nossas vidas. Irmãos, a adoração coletiva, o culto público, é uma bênção indescritível para os peregrinos cristãos. E nós devemos considerar isso. Nós devemos ser tomados por esta alegria. E não somente nós devemos ser tomados por essa alegria, mas esta alegria deve extrapolar a nossa própria experiência e atingir, contagiar outras pessoas. Mas às vezes parece que alguns de nós nos esforçamos para vir e participar do culto público por quaisquer outros motivos. A igreja é o meu círculo social, então é ali que eu vou encontrar algumas pessoas queridas, gente com quem eu posso, talvez após ali a reunião, comer um lanche, sair para colocar o papo em dia, não é? Poxa, eu tô com uma fofoca, eu fiquei sabendo de uma história, eu preciso falar com aquele irmão, eu acho que a gente vai sair para comer um hambúrguer hoje, que nós vamos trocar ideia até meia-noite, nós vamos conversar sobre isso. Alguns talvez possam vir aqui com um sentimento enganoso de tentarem fazer alguma espécie de troca, de barganha com Deus, não é? Eu vou lá, vou entregar meu dízimo, minhas ofertas, esperando receber algo da parte do Senhor. Eu quero ver o que o Senhor tem de novo para mim. Eu preciso de uma bênção e eu vou lá àquele lugar para poder buscar essa bênção. São várias as razões ilegítimas que trazem pessoas às igrejas locais, domingo após domingo. Mas de que lado que a gente está? Se nós consideramos a nossa própria experiência com o culto cristão, será que a gente está exibindo esse mesmo entusiasmo do salmista? Ou será que a gente está vindo aqui por quaisquer outras razões que não o privilégio de poder prestar culto ao Senhor em comunidade? Os peregrinos cristãos
devem ostentar uma alegria contagiante por causa do privilégio de poderem participar do culto público. Agora observem os versos de número 3 a 5. Nós vamos aprender aqui, nós vemos aqui que os peregrinos cristãos, eles devem se unir com um coração grato para participarem do culto público, para cultuarem ao Senhor. É certo que para aqueles israelitas que vinham de regiões mais remotas, mais distantes da nação de Israel, quando eles chegassem ali perto de Jerusalém, quando eles contemplassem a cidade, aquela era uma experiência e tanto para eles. Eles eram provavelmente tomados de emoção. E o peregrino aqui, ele está tomado por esta mesma emoção. E ele olha para a cidade de Jerusalém e ele celebra a cidade. Ele começa a fazer uma série de elogios à cidade de Jerusalém. Assim como nos cânticos de Sião, alguns outros salmos aqui dentro de todo o livro dos Salmos, que são cânticos marcados por este tipo de comportamento, o salmista olha para Jerusalém e exalta a cidade de Jerusalém. Veja o que ele diz aí no verso de número 3. Ele diz assim: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Que elogio é esse? O que o salmista está fazendo aqui? Ele está olhando para a cidade de Jerusalém como quem olha para uma mega metrópole, uma capital gigantesca, bem desenvolvida, com prédios muito altos, com uma tecnologia absurda, e ele olha para aquilo e fala assim: nossa, quantas luzes, quanta beleza, olha só esses prédios. Não é este o sentimento e nem mesmo o elogio do salmista. Ao exaltar a cidade de Jerusalém aqui como uma cidade compacta, o que o peregrino está fazendo aqui, irmãos, é celebrando a unidade da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela era construída de uma tal maneira que ela aproximava os seus habitantes. Ela era cercada por muros rígidos, uma cidade segura. Aqueles que habitavam entre os seus muros, eles gozavam de paz, de segurança. É possível que os peregrinos se sentissem seguros ali. E a construção daquela cidade, ela proporcionava esta aproximação. Ao fazer este elogio aqui, o salmista não está falando de estrutura, arquitetura, engenharia. Ele está falando de unidade. Ele começa a fazer um tour agora por Jerusalém. E eu imagino o peregrino olhando para todos os outros peregrinos. Uma quantidade de pessoas, das mais diversas, todas reunidas ali, ansiosas para poder participarem do culto público, para participarem da adoração coletiva. Aquela quantidade inominável, incontável de pessoas, todas unidas, juntas com o mesmo propósito. E depois de olhar para a unidade dessa cidade, para a força da cidade de Jerusalém, o peregrino, então, ele olha para aqueles que vão para essa cidade. Quem são as pessoas que sobem para Jerusalém? Ele diz aí no verso de número 4, ele diz: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Esta é uma referência clara aqui, irmãos, às 12 tribos dos filhos de Jacó. E se nós formos ao Antigo Testamento, a gente vai ver e constatar que boa parte do tempo estas tribos dos 12 filhos de Jacó, elas passaram o seu tempo se degladiando entre si, lutando uns contra os outros. Elas estavam em constante conflito, mas o salmista está dizendo aqui que é para Jerusalém que sobem as tribos de Israel.
gente que não ia muito com a cara um do outro. Gente que tinha problema uns com os outros. Só que se essas tribos, em constante conflito, elas são unidas pelo quê? E a única resposta aqui para nós, irmãos, a única resposta verdadeira, sólida, firme, é que o que une estas tribos que lutavam entre si é um louvor e uma adoração compartilhados ao mesmo Deus. Este povo que tinha todo tipo de problema entre eles, abandonava suas rixas, deixava de lado os ressentimentos, rumavam para Jerusalém com um mesmo propósito. O culto público exercia esse poder unificador da nação. Estas tribos se reuniam para cultuar ao Senhor. E ele continua no verso 4. Ele diz que é a cidade de Jerusalém que sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor. É em Deuteronômio 16, capítulo 16, no verso 16, que nós vamos ler ali que o Senhor decretou 3 ocasiões especiais em que o povo de Deus deveria subir à cidade de Jerusalém. Eram nas 3 festas que eram celebradas pela nação de Israel: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa dos tabernáculos. E qual era o propósito? Qual era o fim de cada uma destas festas para as quais os peregrinos se reuniam para prestar culto ao Senhor? Nós vamos ver e compreender que na Páscoa, os peregrinos, eles costumeiramente agradeciam ao Senhor de modo especial pelo fato de ele os haver tido libertado da escravidão do Egito. Todas as vezes que o povo de Deus se reunia na festa da Páscoa, eles reuniam-se para se recordar do fato de que Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Mas quando eles subiam na festa da colheita, eles agradeciam também. O fim desta peregrinação era externar a sua gratidão ao Senhor. Eles agradeciam especialmente ao Senhor por ser aquele que é o provedor, que fornece ao povo do Senhor o pão de cada dia. E quando eles subiam para a festa dos tabernáculos, a finalidade não era outra. Também era expressar gratidão, especialmente pelo fato de que Deus era aquele que provia para o seu povo aquelas que eram as suas necessidades diárias em tempos difíceis. E eles faziam isso pensando especialmente na experiência da peregrinação do povo de Israel no deserto durante 40 anos, em que eles foram sustentados pelo Senhor. Então, para que as tribos subiam à cidade de Jerusalém? Para agradecer ao Senhor. Para se lembrarem dos feitos do Senhor. E então o adorarem. À medida que os peregrinos, então, eles continuam olhando para a cidade de Jerusalém, este salmista aqui parece que tem em sua perspectiva agora, de modo específico, o governo, a estrutura judiciária da cidade de Jerusalém. Veja o que ele diz no verso 5, ele diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Era em Jerusalém, irmãos, e era durante estas ocasiões, dessas peregrinações, que quaisquer causas que não tivessem sido resolvidas nos tribunais locais de cada uma das cidades da nação de Israel, elas eram levadas, então, à cidade de Jerusalém
como que uma espécie de última instância para que se tomasse decisões a respeito desses casos, para que elas então fossem submetidas à decisão do próprio rei. Os tronos de justiça estavam lá, os tronos da casa de Davi, da dinastia do rei Davi. Qualquer que devesse pleitear alguma causa, teria de fazê-lo na cidade de Jerusalém. Aquele era o lugar. E estas 3 viagens, estas 3 ocasiões em que eles peregrinavam para Jerusalém, eram a ocasião oportuna para que eles apresentassem as suas causas diante do rei, para que fossem julgadas. Isso que nos mostra, irmãos, qual deve ser a disposição do nosso coração para participarmos do culto público. Nós devemos participar do culto público unidos uns aos outros e com um coração grato. Com um coração sempre grato. Como eu disse, esses versos aqui mostram que o culto era o elemento unificador da nação de Israel. 12 tribos subiam para a cidade de Jerusalém. Carregavam consigo suas peculiaridades. Eram gente diferente, que exibia estilos de vida diferentes, que construíam ali as suas vidas a partir de pressupostos diferentes. É possível que sustentavam pressupostos diferentes uns dos outros. E é assim na nossa experiência também, irmãos. Deus não gosta de uniformidade. Deus gosta de diversidade. Você não é chamado a participar do culto público para se vestir da mesma forma que o seu irmão, para proferir as mesmas palavras que o seu irmão, para que vocês repitam os mesmos tipos de oração. A gente é gente diferente. E às vezes, irmãos, a gente tem até alguma resistência uns com os outros. Essas diferenças às vezes causam alguns rompimentos nas relações, não é? Alguma estranheza. Às vezes a gente olha uns para os outros assim e pensa, rapaz, aquele cara tem um jeito que não me agrada. Não sei se eu estou disposto a caminhar com ele, não. Mas é a experiência da adoração corporativa que joga por terra, irmãos, todas essas divisões e ressentimentos. É quando nós nos unimos na nossa diversidade para celebrarmos com gratidão em nosso coração aquilo que o Senhor fez, que a gente vê que mais importante do que nós continuarmos a enfatizar as nossas diferenças é nós sermos gratos ao Senhor, que nos une a despeito das nossas diferenças, que faz de gente completamente diferente um só povo. Um só povo, unido com um só propósito, que é expressar a sua gratidão contínua ao Senhor como aquele que é o único capaz de prover a redenção para o seu povo, as bênçãos das quais nós gozamos e necessitamos, aquilo que nós precisamos para sanar todas as nossas necessidades mais urgentes. Essas diferenças ficam de lado. A gente passa a apreciar quem é diferente da gente. A gente passa a valorizar a trajetória de cada um dos nossos irmãos. Saber que ele pode ter trilhado alguns caminhos diferentes dos nossos até chegar a esse lugar, mas eles nos trouxeram ao mesmo lugar, com o mesmo propósito, para a mesma finalidade. Nós devemos apreciar isso, irmãos. Nós devemos prestar culto ao Senhor unidos e com um só coração e um coração grato. E em último lugar, nos versos de número 6 a 9, nós vamos ver que os peregrinos cristãos, eles devem
buscar o bem do povo de Deus. E é interessante o que acontece aqui com o salmista, porque o que aparentemente ele está contemplando nos 5 primeiros versos deste salmo parece não refletir de fato aquela que era a realidade da cidade de Jerusalém. É como se o louvor do salmista à cidade de Jerusalém, como a cidade para onde subiam todas as tribos de Israel para prestarem culto ao Senhor, esta cidade unificada, esta cidade em que estavam os tronos de justiça, os tronos da dinastia da casa de Davi. Parece que as coisas não eram só flores, não estava tudo no eixo. Na verdade, não era sempre que eles gozavam de justiça, não era sempre que eles estavam celebrando a unidade. Porque aparentemente, a partir do verso 6, o salmista ele muda o tom. O tom passa a ser um tom saudoso, um tom de anseio. O peregrino aqui anseia pela paz. É como se a canção desse peregrino aqui deixasse de ser uma canção de alegria para poder se tornar uma canção de saudade. E ele começa no verso 6 dizendo assim: orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Por quê? Por que que nós devemos orar? Por que que o salmista estava pedindo aos seus irmãos para que orassem pela paz de Jerusalém? Para que fossem prósperos aqueles que amam a cidade de Jerusalém. Ele diz no verso de número 7, para reinar paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade nos palácios. Ou seja, afinal de contas, aparentemente, eles não gozavam de tanta harmonia assim o tempo todo. As coisas não estavam sempre bem. Era uma cidade segura. Havia expressão de unidade no meio daquela cidade? Havia expressão de unidade. Mas ainda havia necessidade de paz, harmonia. Ainda haviam rixas. Ainda existiam problemas. Ainda havia insegurança. Ainda existia angústia, desespero. Ainda havia corrupção do culto. As pessoas não se portavam no culto público e na adoração coletiva da maneira como deveriam. A história do povo de Israel na antiga aliança deixa claro isso para nós. Toda a carta do profeta Malaquias nos mostra a natureza da corrupção do culto público. E o salmista está dizendo aqui: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Eu devo procurar essas coisas. Eu devo orar por isso. E, em último lugar, no verso 9, ele diz: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Compreender o privilégio que nós temos de poder participar do culto público, irmãos. Compreender a natureza da união que nós devemos expressar aqui com um coração grato para prestarmos culto ao Senhor, deveria nos fazer gente comprometida com o bem da igreja, do povo de Deus, das nossas comunidades locais. Nós também devemos desejar a paz dentro da comunidade da fé. Os nossos irmãos e amigos, por causa deles, nós também devemos procurar fazer o bem a todos, especialmente, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, especialmente aos da família da fé. Irmãos, esta aqui não é uma exortação para que nós venhamos a orar pela paz no Oriente Médio. O salmista não está dizendo aqui que a gente deve orar por Jerusalém em tempos de dificuldade, guerra. Faz bem orar por Jerusalém.
faz bem orar pela cidade de Gaza, faz bem orar por Ipatinga, faz bem orar pelas cidades atingidas pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Não é isso que o salmista está nos ensinando aqui. Orar pela paz de Jerusalém implicava mais do que simplesmente orar por aquela cidade e sua estrutura física. Era orar pela natureza da experiência da qual eles gozavam como povo de um só Deus. E nós devemos perseguir isso na igreja local, irmãos. Buscar o bem de todos. Suplicar ao Senhor e orar ao Senhor para que cada vez seja mais verdadeiro em nossa experiência, em nossas igrejas locais, para que as nossas comunidades sejam cada vez mais um lugar onde homens e mulheres, marcados por um mundo cercado de perigo, encontrem paz por meio de Jesus Cristo. Este deveria ser o lugar da paz. Nós devemos nos comprometer, irmãos, com o bem do povo de Deus. Para finalizarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo de número 19. Jesus também participou dessas peregrinações. Em uma delas, inclusive, juntamente com seus pais, foi esquecido por Maria e José na cidade de Jerusalém. Eles notaram isso apenas um dia depois, após terem chegado à cidade de onde eles partiram para a peregrinação. E quando voltaram para Jerusalém, Jesus estava lá, junto com os doutos do templo, os ensinando a lei do Senhor. Jesus também participou dessas peregrinações. No capítulo 19, nos versos 41 a 44, nós temos aí a última peregrinação de Jesus à cidade de Jerusalém. E ele diz assim, o texto: quando ia chegando, vendo a cidade, referindo-se a Jesus, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Em sua última peregrinação à cidade de Jerusalém, Jesus não expressa a alegria por chegar àquela cidade, ele chora. Ele chora porque ele tinha o quadro completo diante dos seus olhos. Porque ele enxerga a rejeição, a rebelião, a corrupção do povo de Israel, que havia deturpado o culto público, a adoração solene ao Senhor. Logo após esse texto aqui que nós lemos, nós temos a narrativa por parte do evangelista Lucas do episódio em que Jesus ele purifica o templo. E é interessante que o apóstolo João, no capítulo de número 2, narra esse mesmo episódio. E ele vai nos mostrar que Jesus, após ter derrubado ali as barracas dos mercadores do templo, acusado a perversão daqueles homens que estavam ali no pátio do templo, ele é indagado, inquirido pelos fariseus. Com que autoridade você faz isso? Como que você prova para nós que você tem autoridade e poder para fazer isso? E qual a resposta de Jesus? Ele diz que em 3 dias ele haveria de destruir aquele templo. Em pouco tempo ele haveria de destruir aquele templo. E em 3 dias ele haveria de ser reerguido. Aqueles homens não entenderam nada, o templo havia demorado muito tempo para ser construído, acharam um absurdo, mas o apóstolo João diz que eles não entenderam que Jesus estava referindo-se ao seu próprio corpo.
As palavras de Jesus em Lucas 19 cumpriram-se. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi devastada pelos soldados romanos de Tiro, foi completamente destruída. Cessaram as peregrinações. O objeto do louvor dos judeus caiu por terra para sempre. Mas a peregrinação do povo de Deus continuou, ela não se encerrou ali, irmãos. Porque em uma sexta-feira, Jesus entregou o seu próprio corpo, a sua própria vida. E 3 dias após ter sido morto como sacrifício pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, unindo-nos em seu próprio corpo, sendo ele mesmo o cumprimento de tudo aquilo que o templo simbolizava. Nós experimentamos uma relação com Deus próxima. Nós experimentamos a reconciliação com o próprio Deus. Nós desfrutamos de paz na nossa relação com Deus por meio de Cristo Jesus. E esse culto, e todos os cultos que nós desfrutamos deles, domingo após domingo, irmãos, eles são apenas um demonstrativo, a expressão de um anseio, o símbolo de uma realidade por vir, em que todo o povo de Deus haverá de participar de uma liturgia cósmica. O salmista também tinha um olhar profético. Ele ansiava não aquela Jerusalém que estava diante dos seus olhos, mas ele ansiava a nova Jerusalém que desce dos céus. A cidade celestial, aquela que desce dos céus, se instala no meio dos homens e que diz o texto do apóstolo João em Apocalipse, é o lugar onde o trono de Deus está, junto com o seu povo. Nós estamos aqui, irmãos, ensaiando para uma experiência cultica ininterrupta, eterna. Nós somos criados para a adoração. E esta é a razão pela qual nós devemos nos alegrar com o privilégio de poder participar do culto público. Porque experiências como essas, embora assim como na cidade de Jerusalém, nós vejamos as imperfeições da igreja local, nessa esfera atingida pelo pecado, experiências como essa aqui nos apontam para uma realidade superior. Nos apontam para essa liturgia cósmica, para esta adoração corporativa que não terá fim. Nós iremos adorar ao Senhor por toda a eternidade, com um novo coração.